Olá, Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu gostei, deixar o seu like e fazer seus comentários. Ajude-nos a divulgar esta mensagem. Deus abençoe. Vamos lá que nós temos ensinamentos maravilhosos para hoje. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele? Diga comigo. Então Tomé disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele? Olha para mim, por favor. E abra o seu coração para receber o que eu tenho para dizer a você. Nós somos seres pensantes. Seres racionais, não irracional. Que temos a capacidade para pensar, para fazer boas escolhas. Mas isso é uma decisão que nós tomamos. É uma decisão. Porque eu quero mostrar a você, eu poderia mostrar a você dois personagens na Bíblia que tiveram tudo e todas as oportunidades para serem completamente diferentes de como foram. Homens extraordinários, homens que seriam usados de uma forma extraordinária, que com o seu caminhar com o Senhor Jesus, evoluiriam tremendamente. Mas não foi assim. Exemplo, Tomé. Tomé, que é aquele incrédulo da Bíblia, foi um homem que ele viu todos os milagres que nós conhecemos que Jesus realizou. Tomé, ele viu Jesus caminhar sobre as águas, ele viu a multiplicação dos pães e dos peixes, ele viu demônios sendo expulsos, repreendidos, ele viu Jesus curando, ele viu tantas coisas acontecerem e continuou um homem incrédulo. Não mudou. Por que não mudou? Porque uma pessoa realmente, ele tem que querer. Se ele não quiser, nem os bons exemplos servem para ele. Ele não muda, ele continua com a mesma cabeça, com a mesma mentalidade. Ele vai ser aquele mesmo incrédulo de sempre. Não importa o que ele veja. Isso é uma decisão que a gente toma. Sabe aquela conversa interna? Você conversa com você mesmo ou não? Conversa com você mesmo? Sim ou não? Não, tem gente que não conversa. Tem gente que, infelizmente, estão dentro daquela linha. Inclusive, na segunda-feira, eu dei uma lista de palavras que está na boca de muitos. O significado dessas palavras e o que ela traz para a sua vida, né? Que são uma forma de se expressar muito negativa. Mas se você não aprender a conversar com você continuamente, com seu homem interior, e começar a buscar essas mudanças, eu não aceito ser uma pessoa incrédula, porque tem gente, eu disse, abra o seu coração para me ouvir, abra o seu coração para receber o que eu tenho para dizer a você. Aliás, só para concluir o que eu estou falando, depois eu volto aqui, pega Timóteo, o versículo 1 Timóteo 1 Timóteo 1,19.
mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Pode passar, por favor, passa o próximo. Quanto à antiga maneira de viver, diga comigo, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe, lê ali, por favor, por desejos enganosos. Cuidado com seus desejos, cuidado com as suas vontades, porque são desejos enganosos. Diga comigo, diga, e serem renovados. Como? Primeira coisa, se você quer uma mudança na sua vida, é ser renovado na maneira de pensar. A coisa mais louca que tem é a pessoa dizer, eu sou esse mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. É a coisa mais doida que tem. É uma loucura isso. Porque a pessoa, então, ela estabelece algo, já uma barreira, que eu não estou disposto a crescer, a evoluir. Eu não quero evoluir. Eu não quero crescer. Eu não quero uma vida melhor. Eu não quero ser uma pessoa de sucesso. Porque tudo muda. Tudo se renova. Você vê que o mundo tem girado uma velocidade rápida demais. E às vezes nós já sabemos tudo que não dá certo. Minha fé não funciona, minha maneira de pensar não funciona, não dá certo. A maneira que eu tenho conduzido minha vida não funciona, não dá certo. As coisas que eu acredito não dão certo. E a pessoa se recusa a passar pelo processo da renovação da sua mente. E se não passa pela renovação da sua mente, como pode ter uma vida diferente? Se a pessoa é a mesma na maneira de pensar. Porque se ela pensa sempre da mesma maneira, ela age sempre da mesma maneira. E nada muda. Amém? Pode passar, por favor. Revestir-vos e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Pode passar, por favor. Diga comigo, o que encobre as suas transgressões? Lê ali, por favor. Ou você quer ou você não quer prosperar. Essa é uma decisão que se toma. E quando nós falamos de transgressões, nós podemos colocar aqui, ó. Diga comigo, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Nós sabemos que a pessoa que encobre as suas transgressões nunca prosperará. E existem transgressões, literalmente, como pecados da pessoa em relação a Deus, mas existem aquelas transgressões que nós falamos na segunda-feira. Tem pessoa que é como se, vamos lá, um exemplo, é mentiroso e diz que não é mentiroso. É preguiçoso e diz que não é preguiçoso. Quando eu digo é preguiçoso, sabe que existe a lei da semeadura e a lei da colheita. Sabe que não planta e diz que está plantando. Está encobrindo transgressões. Está encobrindo, porque eu não posso prosperar enquanto eu não dizer assim, eu sou assim, eu tenho sido assim, eu tenho pensado assim, eu tenho agido assim, mas eu estou determinado a não ser mais assim. Eu sou grosseiro, eu sou estúpido, eu sou preguiçoso, eu sou mentiroso, mas eu estou determinado a não ser mais assim. Porque existem pessoas sendo roubadas em coisas tão simples, como, por exemplo, a credibilidade em casa mesmo. Pessoas que não têm a confiança dos que estão ao lado. Já é um roubo, já é uma perda.
Então, o que encobre as suas transgressões nunca prospera. Se quer prosperar, não pode mais encobrir. Se quer colher algo novo, vai ter que assumir. Vai ter que confessar, vai ter que deixar. Quem está entendendo, por favor? Você é uma pessoa, você é um ser inteligente, um ser pensante. Não adianta a gente ficar, como outro dia nós pregamos, achando que você é uma pessoa de baixa sorte, que as coisas não fluem para você, que não dá certo, se existe uma série de transgressões que precisam ser trabalhadas, confessadas, tiradas da vida para poder seguir. Tem pessoas que é grosseira, tem pessoas que é estúpida, é sem educação e diz que não é. Precisa parar de encobrir. Até para falar que não é, a pessoa grita com você: eu não sou sem educação! Como você não é? Olha a maneira que você respondeu. Eu disse assim para uma pessoa: olha a maneira que você respondeu. Só você que não enxerga. E ainda desequilibrada. Não prospera. Leva a sério isso. Porque, agora volta lá, por favor. Volta lá em coisa. Porque eu quero mostrar a você que esse sujeito chamado Tomé não cresceu uma vírgula com Jesus. Esse sujeito, enquanto levaram a notícia que Lázaro estava enfermo, Jesus permaneceu onde estava. Como Jesus tinha saído daquela cidade, as pessoas queriam apedrejá-lo, o Senhor propositalmente ainda aguardou um pouco mais naquele lugar. Propositalmente. Quando o Senhor falou: agora vamos, porque o meu amigo está enfermo, olha a palavra que ele respondeu: vamos também para morrermos com ele? Nós vamos junto para morrer? Sempre negativo, sempre fermentador, sempre polêmico. Passa, por favor. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Passa. Na casa de meu pai há muitos aposentos, ou há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Diga comigo: disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Todo mundo sabia, Jesus estava ensinando. Mas ao Espírito que estava dentro dele: não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Terminou aí? Sempre Tomé no meio dos demais discípulos. Pense assim: olha o que eu estou dizendo, ó. Tomé no meio dos demais discípulos sempre era o questionador, o incrédulo. Sempre era aquele que, ouvindo a mesma coisa, escutando a mesma coisa, vendo é o que sempre pensava e falava diferente. Tinha Judas o traidor e Tomé o incrédulo.
O que nós aprendemos com isso? O que será que nós aprendemos com isso? Que se uma pessoa não estiver determinada a mudar, ele pode estar do lado do mestre dos mestres. E ele vai continuar o mesmo problemático. E isso é triste, hein? Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? Eu vou dizer uma coisa. A gente tem que ser rápido para agir, tá? A gente tem que ser sempre bastante rápido para agir. Porque existem pessoas que você pode colocar do seu lado, você lutar. Você tentar ajudar, você ensinar, você coloca do seu lado. E não vai. Se ele não quiser, não vai. Eu tenho gente que eu já disse várias vezes sobre isso. E se alguém perguntar para você, o bispo já disse, eu falei isso ainda na reunião, segunda-feira, falei na minha reunião de obreiro ainda. Tem gente que fala, precisa falar comigo. Não precisa falar comigo, vai sentar no banco da igreja e vai ouvir a palavra. Porque se falar comigo resolvesse, o quanto já falou já estava lá na frente. Não é que eu não atendo, não. Atendo todo mundo, 1, 2, 3, 4, 5. Mas chega um momento que eu digo, basta. Tem que falar comigo. Tem que sentar no banco da igreja, deixar a palavra entrar no Espírito, nascer de novo. Realmente, se não quiser nascer de novo, também não vai nascer. Mas isso é uma loucura, porque nós só temos essa vida. Se Deus coloca pessoas do nosso lado para poder nos ensinar como falar, nos ensinar que tipo de conduta, caráter, fé nós devemos ter, nós vamos deixar passar? E dizer o quê? Dizer que eu não tive oportunidade na vida? Dizer que eu não tive gente para me ajudar? Mentira. Não me encobre as transgressões. É mais fácil dizer eu não quis, ou eu não quero, eu não estou disposto a fazer o que eu preciso fazer. Amém, pessoal? Isso é sério. Isso é bastante sério, porque quando nós olhamos uma situação como essa, a mim me choca. De verdade. Porque, presta atenção que se a pessoa que realmente que quer mais da vida, teve gente que aprendeu a falar como Jesus. Teve gente que falava a língua de Jesus. Teve gente que recebeu do Espírito de Jesus. E teve gente que não aprendeu nada. Passa, por favor. João 20, 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus diz: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Com isso, diga comigo, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, diga comigo, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Aonde estava Tomé? Porque estavam os discípulos todos reunidos num único lugar. Um só Espírito, uma só fé. Após a crucificação de Cristo, juntos, orando. Onde estava Tomé? Ele perdeu algo incrível.
Porque Jesus, quando ressuscitou, quando ele retornou e eles estavam trancados numa casa. E o Senhor passou, penetrou aquele lugar, aquela porta, aquelas paredes, penetrou aquele lugar. E os que ali estavam, no lugar certo, fazendo a coisa certa, presenciaram aquilo, receberam de uma unção especial, mas ele não estava lá. Ele não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Aí, olha lá, os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos e nas suas mãos não colocar, diga comigo, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo aonde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Fez uma lista. É o polêmico, né? Conhece alguém que gosta de ser sempre polêmico? É o polêmico. Porque se não for assim, se eu não colocar, se eu não ver as marcas, se eu não colocar o meu dedo, se eu não puser as minhas mãos, eu não crerei. Passa. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, diga comigo, porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Você só creu porque você viu. Você só creu porque você viu. Felizes, abençoados, bem-aventurados, aqueles que não viram, mas creram. É importante, volto a dizer, esse homem viu as mesmas coisas, presenciou os mesmos milagres, recebeu os mesmos ensinamentos, os mesmos, e continua esse incrédulo, porque tudo isso que nós estamos vendo, Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Era para que ele cresça como os demais. Mas por que não creu? Por quê? Isso é uma decisão, diga comigo, eu tenho livre-arbítrio. Você vai acreditar se você quiser, se você não quiser, você não vai acreditar. Você vai mudar se você quiser, se você não quiser mudar, você não vai mudar. Ou, nunca se esqueça que a dor é um grande motivador. A dor impulsiona, que é uma beleza. E isso é importante para a gente olhar. São declarações que nós fazemos sobre nossas vidas. Se a única coisa que você crê de forma negativa, você fala de forma negativa, a tua maneira de falar é sempre assim, né? Tudo ao contrário. Eu não acredito nisso, eu não creio dessa forma, eu não quero. Opa, cuidado, hein? Eu não acredito que aconteça dessa maneira, eu não acredito que funcione desse jeito, eu não acredito. Se eu não ver, felizes aqueles que não viram, mas creram. Bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. E se você não começar a ter fazer um tratamento com você intenso, e começar a falar com seu homem interior intensamente, mudar a maneira de falar intensamente, falando, declarando: eu creio em Deus, eu creio na palavra, eu creio, porque a palavra que eu li ali é a palavra, você crê
na palavra, eu creio na palavra, eu creio no que está escrito, eu creio nas obras que o Senhor tem para realizar na minha vida, vai realizar na minha vida, eu creio nas minhas vitórias, eu creio que eu vou alcançar tudo aquilo que eu tenho sonhado, projetado, determinado, eu creio que Deus tem um propósito grande comigo, eu creio que eu posso atingir esse objetivo, eu creio que eu posso evoluir de tal maneira que eu mesmo, quando olhar para trás, não me reconheça, eu creio. Se você não começar a ter um diálogo profundo com você, falar com o seu homem interior, você não sai do lugar. Se você é esse tipo de pessoa que só acredita no que você vê, é por isso que você não está vendo nada. Porque quem não acredita não profetiza. Quem não acredita não declara. Por que eu vou declarar se eu não estou vendo? Por que eu vou profetizar se eu não estou vendo? Porque você não tem fé. Porque fé é chamar as coisas que não são como se já fosse. Fé é você profetizar a sua vitória, o seu milagre, antes dele acontecer. Fé é você já visualizar todas as coisas, como segunda-feira. Levante os olhos e veja. Levante os olhos e veja o teu milagre. Levante os olhos e enxergue a tua vitória. Levante os olhos e veja que o rebanho que nasce é salpicado, listado e malhado. Levante os olhos e veja. Diga comigo, como imaginou a sua alma. Assim é. O que tem imaginado a sua alma? Você vê a sua vitória ou você vê a sua derrota? Você vê o seu progresso ou você vê o seu retrocesso? O que imagina? O que você visualiza dentro de você? Como imaginou a sua alma, assim será. Como você tem falado, assim será. É interessante que as pessoas, você pega na Bíblia, que a Bíblia ensina isso, né? Quando você vê a história de Jacó, por exemplo, Jacó determina o teu salário que eu te pagarei. Você não vai me pagar nada. A partir de hoje, o que nascer salpicado, ou listado, ou malhado, será o meu salário. Ah, muito bom que você pediu. Muito bom, porque a probabilidade de nascer, como ele estava falando, era... O anjo do Senhor aparece a Jacó e disse assim: Jacó, olhe e veja, levante os teus olhos e veja, que os machos que fecundam as fêmeas são listrados, salpicados e malhados, porque eu tenho visto o que Labão te fez. Jacó correu, pegou umas varas verdes, descascou, colocou lá no bebedouro de água. Porque de acordo com o que ele acreditava, quando os rebanhos viessem beber água, ia haver as listras nas varas. E dentro daquilo que ele acreditava, quando olhasse as listras, ia interferir na concepção, ia nascer como ele estava profetizando. É a mesma coisa de você pegar uma imagem hoje e colocar diante dos seus olhos. Coloca lá a imagem que você quer atingir. Eu quero atingir esse corpo, eu quero atingir esse objetivo, eu quero conquistar essa casa, a minha empresa será assim, colocar diante dos seus olhos. E ele fazia isso, e o anjo disse: levante os olhos e veja, visualiza, enxerga. Hoje, os especialistas, os neurocientistas ensinam isso às pessoas. Extraído de onde? Da Bíblia. Ensinam que se as pessoas, ela olhar para uma imagem durante alguns minutos, todos os dias, aquilo vai acontecer na vida dela. Tem gente praticando isso. E, infelizmente, aqueles que têm a Bíblia Sagrada, têm os ensinamentos da fonte, que a Bíblia ensina, levantar os olhos e ver, chamar as coisas que não são como se já fossem. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior jorrarão rios de águas, ou seja, vai ser uma fonte. Muitos, como Tomé. Ah, se eu não ver, eu não acredito. Ah, se eu não tocar, eu não acredito. Se eu não colocar minha mão, eu não vou acreditar. Mas não é assim, querido. Isso não é fé. Isso não é fé. Fé é diferente. Fé, você precisa primeiro ver o que está escrito.
Por isso que eu sempre peço para você, medita, quando você vier para a igreja, traz a sua Bíblia, para você grifar o que você está ouvindo dentro da igreja. Porque sozinho muita gente não consegue estudar e não consegue entender. Grifa, marca na sua Bíblia. Depois, tira um tempo para meditar na palavra. E quando você tirar um tempo para meditar na palavra, depois, tira um tempo para meditar sem ler, meditar no que você leu, naquilo que você leu na Bíblia, naquilo que você meditou na Bíblia. Tire um tempo para meditar naquilo, e depois tire mais um tempo para declarar aquilo na tua vida, e veja o que acontece. Veja o que acontece. Além de você se sentir diferente, além de você acreditar naquilo, você está atraindo para a tua vida. Mas se você não tira tempo para fazer isso, para investir em você, como é que vai ser? Como você vai evoluir? Sempre que nós pedimos, não acompanhe isso aqui, traga sua Bíblia e marca. Ou se não, tem um caderno de anotação. Pega a agenda aqui, a Igreja Providência, pega a agenda e começa a anotar. Depois você vai chegar e você vai meditar na leitura. Depois de meditar, lendo, pare e medite naquilo que você leu. Medite no poder. Declare aquilo na tua vida. Declare, profetize o cumprimento daquilo na tua vida. E veja, e tire tempo para fazer isso. Veja, primeira coisa que vai acontecer, não importa se você está preocupado, se a tua vida está de ponta cabeça, não importa, você vai se sentir diferente em relação aos problemas. O medo, a ansiedade, a preocupação já não terá lugar na tua vida, porque a ansiedade e preocupação mata a fé. Sabia disso ou não? A ansiedade, a preocupação, ela te prejudica. A ansiedade, por isso que a Bíblia ensina, lança a tua ansiedade sobre o Senhor, porque a ansiedade impede a operação. Passa. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. E lembre-se sempre, vida e vida em abundância. Vem cá, se Jesus realizou muitos outros milagres que não estão registrados na frente dos discípulos, não era para Tomé crer? Tem um outro espírito? Sim ou não? Tem algumas coisas na vida que a gente para e diz assim, ó. Isso é uma decisão que se toma. Eu já encontrei muitas pessoas me confrontando, questionando algumas coisas na Bíblia. Porque eu descobri uma coisa. Nos meus anos de fé, eu descobri que as pessoas, elas procuram, até para justificar os resultados da sua vida, elas procuram os casos que mais se identificam na Bíblia. Exemplo, tem gente que ama o Evangelho segundo Jó, o sofrimento de Jó. Tem gente que se apega nisso, ele fala para você. Mas quando você pega e diz assim, mas escuta, mas vamos concluir isso. Como foi e em quanto tempo foi a mudança na vida de Jó? Porque nós precisamos nos apegar, então, ao Evangelho de Jó, literalmente. Ele passou por um processo terrível que ninguém passa, mas ele passou. E foi restituído dobradamente. Mas o fulano na Bíblia também teve. Tá, o fulano teve, mas agora vamos para... Você quer o resultado do fulano ou de quem você quer? Porque se você quiser, tem inúmeros. Tem Judas, tem Tomé, tem Saul. Mas você quer ser Saul ou quer ser Davi? Quem você quer ser? Você quer ser Caim ou você quer ser Abel? Você escolhe.
mas o fulano morreu. Tá, mas Abraão morreu de velhice. Davi morreu de velhice. Foi extremamente abençoado e morreu. Mas teve Lázaro na vida. Tá, mas Lázaro, quando morreu, foi recebido nos céus pelo pai Abraão. No paraíso pelo pai Abraão. Então, quem você quer ser? Cuidado aonde você se espelha. Eu descobri isso na minha caminhada de fé, que até isso acontece na vida das pessoas. Elas procuram os personagens que mais se encaixam com a sua realidade. Quando, na verdade, aquela realidade não é o que ela quer. Então, ela deveria procurar os personagens que passaram por momentos, mas venceram. Passaram por aquele momento de dor, mas deram a volta por cima. Homens como Ezequias, que o Senhor disse, organiza a tua casa que você vai morrer. Vira do lado, clama a Deus, tu sabes que eu fui fiel, eu tenho guardado a tua palavra, andei em integridade. O Senhor disse, volta lá e diga a ele que ele não vai morrer mais. Porque não foi o homem que disse que ele ia morrer, foi Deus que disse, organiza a tua casa que você vai morrer. Aí ele clama a Deus e consegue mudar uma decisão de Deus. Estou acrescentando mais 15 anos na tua vida. E aí? É aí que eu tenho que me espelhar. Amém, pessoal? Eu tenho que me espelhar. Tantos exemplos maravilhosos para a gente pegar como exemplo. Mas às vezes tem pessoas que ele prefere aquele exemplo. Então mostra que ele não quer mudar, ele quer justificar, ele quer continuar encobrindo as suas transgressões. Talvez a incredulidade é uma delas, né? Diga comigo, tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um momento, todo mundo deveria parar por um tempo, por isso que eu tenho dito, todos os dias, tá? Para de levantar e sair correndo, para. Levanta mais cedo, sacrifica um pouco mais, né? Ou vai dormir mais cedo, fica na televisão, não, para à noite, tira um período, programa, ore, profetiza, agradeça pelo dia, profetize como vai ser o dia seguinte, levanta mais cedo, medita, para o que você leu, pense naquilo que você leu, e faça declarações trazendo para a sua vida, em nome do Senhor Jesus, como está aqui, ó, posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso vencer aquilo que tem sido uma luta para mim, uma dificuldade, eu posso atingir o peso que eu quero, eu posso atingir o nível de evolução que eu estou determinado, eu posso conquistar o nível de prosperidade que eu tenho buscado, eu posso chegar aonde eu quiser, eu posso vencer essa limitação, eu posso vencer esse sentimento, eu posso vencer esse bloqueio, eu posso vencer essa mágoa, eu posso vencer, quê? Tudo, posso. Às vezes tem coisas dentro de nós que está arrebentando, matando, impedindo, roubando. Eu posso vencer esse trauma, eu posso vencer. Eu estou determinado, eu posso perdoar. Você já fez uma lista, viu? Quem gosta de reclamar, por favor, e faça uma pequena lista. Ou comece, ainda que seja pouco, você consegue enxergar, mas faça uma lista de coisas que você já é grato. Ou você não é grato por nada? Quem não é grato no pouco não vai ser no muito. Seja grato. Grato porque você tem vida. Grato porque você acorda todos os dias pela manhã. Grato porque você tem saúde, tem fome, tem sede. Grato porque tem um trabalho. Talvez não está gerando o que você gostaria, mas seja grato por ele. E vai vir algo melhor. Faça uma lista de coisas que você é grato. Porque tem gente que o que tem matado muitas pessoas é a ingratidão.
não é grato em absolutamente nada. Como é que pode ter uma vida boa se não agradece nada, nada? E cuidado, viu? Quem não estava aqui segunda-feira, cuidado, projeta aqui, por favor, as palavras que não saem da boca das pessoas, geralmente o que elas estão atraindo para a vida. Segue aqui as principais palavras que se devem evitar a todo custo dentro de casa, na empresa, no trabalho, aonde. Diga comigo: desgraça, condensa a escuridão, quebranto e ausência do divino. É a falta da graça. A graça de Deus sobre a vida de um homem é tudo, e desgraça é a falta da graça. É a ausência do divino, é a ausência do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Cada vez que a pessoa profere a palavra desgraça, ela está proferindo sobre a vida dela, ou sobre aquele lugar, a ausência da luz divina, a ausência do Espírito Santo, a ausência da presença divina. Passa, por favor. Merda. Chama, diga comigo, chama a podridão, a sujidade e a adversidade. Tem gente que vive dizendo isso: é uma merda, isso aqui é uma merda, minha vida é uma merda, meu casamento é uma merda, esse casamento é uma merda. Só adversidades. É o que você chama quando você fala. Está lendo ali ou não? Está enxergando ou não? Que essa eu não gosto muito de falar. Eu não gosto de falar nenhuma, na verdade, né? Mas vamos lá. Filho do pi. Censura aqui, tá? Evoca ódios e desavenças familiares. Verdade. Diga comigo: maldito, lança pragas e corporifica maldições. Burro, idiota. Seu burro, seu idiota, deve ser evitadas principalmente com crianças e filhos. Não é só crianças e filhos. Quando o casal chama um ao outro de burro, está chamando a si mesmo, porque é um só. Quando você fala seu idiota, sua idiota, você está trazendo para você, porque o casal nunca pode se esquecer que vocês são um só corpo. Um é cabeça, o outro corpo. Um é corpo, o outro cabeça. E corpo e cabeça padece. Miserável, desenha a falta, indigência, pobreza e penúria. Danado, em sua base significa condenado, sofredor, perambulante, maldito, malévolo, mal, ruim. Chamar alguém de danado é amaldiçoar a pessoa, porque danado significa condenado ao inferno. Você vê que o diabo é tão astuto, né? Como eu dizia ainda segunda-feira, é tão astuto que você vê que ele ensina até as pessoas a falar de forma carinhosa com as crianças, né? Seu danadinho. Não é? Sim ou não? É carinhoso ainda. Olha que danado esse menino. E a palavra tem poder. A palavra tem poder. E tem um significado. Moleque era um demônio da antiga Mesopotâmia, cujo nome original era Moloque, ao qual eram feitos sacrifícios de crianças. Na África, seu nome foi mudado para Moleque, e assim veio para o Brasil. Moleque. Diga comigo: sejamos senhores de nossa língua, para não sermos escravos de nossas palavras. Volta lá. Senhores da sua língua, para não ser escravo das suas palavras. Palavra tem poder. Use o seu tempo, a sua boca para proferir. Como eu disse, esse é um belo exercício. Pare e promova, né, diálogos internos com você, como Davi fazia, diálogos internos, e comece a declarar, profetizar, coisas maravilhosas para a tua vida, o teu crescimento, a tua evolução pessoal, o teu avanço, a tua prosperidade. Você tudo pode naquele que te fortalece. Pode passar, isso aí nós já lemos. Diga comigo, Hebreus 10, 39, diga: nós, porém,
não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são. Eu tenho falado sobre isso, porque isso aqui a gente pode fazer uma bela junção com dia mal, né? Com dia mal. Muitas pessoas, nós não somos daqueles que retrocedem. Diga comigo, eu não sou daquele que retrocede. Você vê que tem pessoas que não fazem outra coisa na vida senão viver retrocedendo. Não fazem outra coisa, não há avanço. É um passo para frente, 3 para trás. Só retrocede. Sempre desiste, nunca dá sequência naquilo que começa. Não dá sequência na sua vida espiritual, não dá sequência no seu desenvolvimento pessoal, não dá sequência na sua fé, não dá sequência nas declarações de fé, não dá sequência naquilo que se propôs. Pessoas que vivem retrocedendo, retrocedem e são destruídos, porque o retrocesso traz destruição. Mas nós somos daqueles que creem, e quando fala de salvação, não é simplesmente salvação da alma, não é unicamente salvação, é salvação da vida, é salvação dos problemas, é salvação, é ir além, é vencer. Então, o que acontece, se você não trabalhar isso fortemente, se você não trabalhar internamente, não trabalhar o seu interior, não trabalhar a sua fé, não trabalhar a sua forma de pensar, de falar, você não chega lá. Precisa parar para tratar isso. Se você não aprender a colocar diante dos teus olhos tudo aquilo que é o que nós ensinamos a cada ano, projeto, coloca diante dos teus olhos tudo que você quer alcançar, tudo que você quer tem como objetivo conquistar, olhe para aquilo, declare aquilo, profetize aquilo, tudo posso daquilo que me fortalece, e é esse objetivo que eu vou alcançar, é esse resultado que eu vou alcançar, é essa vida que eu terei. Não chega lá. Se você só acredita no que você pode ver, tocar, isso não é fé. Felizes, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Bem-aventurado, felizes. E cuidado, eu quero voltar a repetir essa palavra. Quem encobre as suas transgressões, diga comigo, nunca prospera. Todo mundo deveria ser corajoso o suficiente. Corajoso. Todo mundo. Não é uma coisa fácil, mas para quem quer evoluir, precisava ser corajoso o suficiente para fazer algumas coisas. O que, bispo? Separar 5 pessoas e perguntar para essas pessoas o que precisa melhorar em você. Você quer realmente a excelência? Realmente quer a excelência? Mas tem gente que diz assim, não quer nem ouvir. É uma decisão que se toma. Mas eu diria a você, porque nós podemos parar, nós queremos uma vida melhor, ir além, nós queremos a evolução. O grande benefício, e o que a Bíblia nos ensina, né, que é o grande benefício de ser um cristão, é a oportunidade que temos de zerar a nossa vida e recomeçar. E todo mundo deveria agarrar essa oportunidade, de zerar a sua vida e recomeçar. Mas para zerar a vida e recomeçar, nós precisamos saber aonde temos errado, aonde temos falhado, para não errar mais ali, para não cometer os mesmos erros ali. Então, eu poderia chegar para minha esposa e dizer, querida, onde eu tenho errado com você? Me fala, que eu não quero errar mais. E ela falar e eu ouvir, não tirar a conclusão, só ouvir e processar. Porque a gente já ouve já na defensiva, né? Ah, mas isso aí eu não sou, não vou encobrir minhas transgressões. Não vou encobrir. Se eu tenho realmente transgredido nisso, eu não vou encobrir. Meus filhos,
Aonde eu tenho errado com você? Aonde eu tenho falhado? E os filhos com os pais? Viu? E os filhos com os pais? Cuidado com o exemplo que eu tenho dito, viu? Às vezes os poucos bons exemplos, a pouca evolução que temos e os bons resultados na vida graças aos bons direcionamentos que tivemos. Porque se deixasse por nós como crianças, não escovava os dentes, não estudava, não fazia tarefa, só comeria porcaria, e hoje estaríamos desdentados, desnutridos e analfabetos. E muito mais, né? Poderia seguir muito mais. É verdade ou não é? Companhias que só teria sido destruição para a nossa vida. E assim por diante. Mas muitos não se deram conta que na vida adulta está fazendo o mesmo. Ah, isso eu não gosto. Isso eu não quero. Ah, eu não concordo com isso. Eu não concordo. Estamos cometendo os mesmos erros. Na vida adulta. Porque existe a direção do Pai. Existem os bons conselhos do Pai. E se realmente a gente não quiser seguir os bons conselhos, eu não concordo com esse que está escrito, não concordo com isso, não, fique à vontade. Você tem o livre-arbítrio para fazer a escolha, os resultados dirão. Porque eu sempre falo sobre isso, está tudo bem, está tudo certo, o resultado é aquele, a palavra está se cumprindo, arrisca, está se cumprindo, porque a palavra tem que se cumprir, nós precisamos ter cuidado com isso. Que a palavra precisa se cumprir. Se ela não está se cumprindo, a falha não está em Deus. E eu preciso, o ponto de partida, Senhor, a falha não está no Senhor, a falha está em mim. Então, me ajuda a entender, me ajuda a enxergar. Eu posso ter errado, cometido muitos erros, mas eu tenho condições de acertar. Muitos poderiam chegar e dizer, né, tomar uma postura, dizer que às vezes é muito fácil ficar igual o Tomé no meio de todo mundo, falando, reclamando e falando uma série de coisas. Mas, de repente, eu preciso fazer a pergunta, né? Pode ser para o meu patrão, pode ser para o meu funcionário. Meu patrão, vamos lá para o meu patrão. Aonde eu preciso melhorar? Tem coragem? Aonde eu preciso melhorar? Aonde eu preciso evoluir? Aonde eu tenho errado? Aí a gente quer, não quer? Deveríamos ter essa coragem. Porque o que eu tiver que me sujeitar, eu vou me sujeitar, porque eu não aceito mais esse resultado. Eu não aceito mais estar na mesma medida. Aonde eu preciso melhorar? Porque às vezes a gente fala que quer evoluir, quer mudar, quer um resultado diferente, mas não estamos abertos nem para ouvir. É verdade ou não é? Não estamos abertos nem para ouvir. E se tocar naquele ponto, eu não concordo. Ou queremos ou não queremos. Porque nós podemos parar a qualquer momento e mudar tudo. Eu tenho transgredido nisso, eu tenho sido omisso nisso, eu tenho sido preguiçoso nisso, eu tenho sido indisciplinado nisso. Realmente estou colhendo a lei da semeadura, porque realmente eu não tenho plantado, então também não tenho colhido, não vou mais encobrir as minhas transgressões, eu quero confessar, eu tenho sido assim, eu quero deixar isso porque eu quero mudar. Isso é uma atitude inteligente, para quem quer. É a mesma coisa eu falar para o Senhor assim, eu não tenho feito tudo certinho. Querido, cuidado. Deus está te vendo assim, exatamente assim, transparente. E com a medida de unção do Espírito de temor que está dentro de você. Exatamente assim. Deus nos vê assim. Então não adianta, nós precisamos chegar. E você já viu quando a vida de uma pessoa muda? Quando ela diz assim, realmente eu tenho sido esse, mas não quero mais. Eu quero uma mudança. Estou determinado a não ser mais assim. Porque ser esse só me trouxe dor. Ser assim só me trouxe péssimos resultados. Eu quero mudar.
Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Hebreus 11:15 diz assim: se estivessem pensando naquela de onde saíram, diga comigo, teriam oportunidade de voltar. Olha aqui, ó. Olha aqui para mim. Se você pensar, se você colocar aqui, está falando do povo de Israel. Se ficar pensando de onde saíram, vai criar uma oportunidade para voltar. Tem coisas que a gente nem pensa. Tem coisas que nem cogita. Nem cogita. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Tem coisas que nem cogita. Nós precisamos estar atentos, porque tem pensamentos e sentimentos que nós combatemos. Como, por exemplo, se nós parássemos, como eu disse, às vezes quando a mente está em guerra, é um assédio, é uma sedução, é uma preocupação, que nós paramos para meditar na palavra, meditar, e depois paramos para meditar naquilo que lemos, e começamos a declarar sobre nossas vidas aquilo que lemos, e declarar o futuro promissor que temos. Nós vamos voltar para onde? Nós vamos retroceder para onde? Eu quero aquela vida, eu não quero nada daquela vida, eu quero vida nova, eu quero conquistas novas, eu quero avanço, eu quero prosperidade, eu quero ser uma pessoa realizada, bem-sucedida. Não vou voltar, porque se você ficar pensando de onde você saiu, você vai ter oportunidade, o diabo vai criar uma oportunidade e você volta. Entende o que eu quero dizer? Sim ou não? Nós temos falado muito de armadilha, de laço, que o diabo tem criado para muitos. Diga comigo, todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm. Se eu não quiser fracassar, eu preciso tratar isso com muita seriedade. Porque todas as coisas te são lícitas, nem todas te convêm. E se você não parar realmente para dizer aqui não convém, não me convém, eu já tenho um ponto fraco aqui, eu já tenho uma atração por isso, eu já tenho uma atração, mas eu sei que não é bom para mim, então eu fujo disso. Tem coisas que a gente não se coloca nessa posição. Entende o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? O que você tem uma fraqueza, o que você tinha um ponto fraco, vamos lá. Eu trouxe um testemunho outro dia que o senhor teve um problema com o alcoolismo durante anos. Aí ele resolve ir para um boteco para bater papo com os amigos. Esse era o lugar para ele ir? Sim ou não? Saiu de lá em coma. E voltou a ser internado novamente. Tem coisas que a pessoa ele já sabe no que vai dar. Deveria fugir disso. Como eu sempre digo, eu tenho uma atração por uma pessoa. Eu tenho uma fraqueza de mulheres, tenho uma fraqueza de homem. Então eu já nem me coloco nessa posição. Porque eu sei que ali vai ter uma armadilha, uma cilada. Se eu coloquei é porque eu já tinha meio caminho andado de intenção. Porque senão eu tinha fugido disso. Eu preciso ter cuidado. Eu não vou me colocar na posição de ser pego. Eu não vou colocar o meu pé na armadilha. E aí vai para a bebida, vai para o cigarro, vai para as drogas, vai para as péssimas companhias. Eu sei me porrar, sabe? Ninguém sabe, querido. Onde você entrar, que tiver, ninguém tem um controle sobre o pecado. Ninguém tem. Nunca pense você que você tem um controle que você não tem. Ninguém tem. É algo mortal. E eu preciso saber o que eu quero, o que é mais importante para mim. Que vida que eu quero? Qual é o resultado que eu quero para a minha vida? O que eu tenho? Lá está no meu quadro de metas, de objetivos. Então eu tenho um objetivo, eu quero aquilo para a minha vida, eu vou ter que meditar, eu vou ter que buscar
declarar aquilo, orar por aquilo, meditar na palavra, porque a palavra fala acerca daquilo. Eu vou profetizar sobre a minha vida aquilo, eu vou caminhar naquela direção, de tudo aquilo, vou fugir daquilo que me tira, porque se eu viver pensando em coisas que eu já saí de lá, que eu já me libertei de lá, que já era uma escravidão para mim, você acaba encontrando uma oportunidade para voltar. O diabo vai criar essa oportunidade. E nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam, que permanecem. Entende o que eu estou dizendo, gente? Por favor. Só mais uma coisa, passa, por favor. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei. E perseverou, diga comigo, porque via aquele que é invisível. Essa era a visão de Moisés. Os olhos naturais não via, mas via o invisível. Os olhos naturais não enxergavam. Ele saiu por fé, enxergando o invisível, o que ele cria, o que ele acreditava. Deus nos criou para uma vida excelente, gloriosa. Essa é a vida que Deus tem para você. Uma vida extraordinária, de sucesso. Mas não encubra as transgressões, porque quem cobre as transgressões não prospera. Você pode ter sido péssimo em tudo até agora, mas você pode ser excelente em tudo que você era péssimo. Você pode zerar. Você tem condições de dizer, eu quero melhorar em tudo, eu quero ser melhor em tudo, eu quero ir para um outro nível, eu quero desenvolver, eu quero crescer. Como nós temos, o Espírito Santo tem falado muito conosco nesse sentido. Eu quero crescer, eu quero ser melhor como pai, como mãe, como marido, como esposa. Eu quero ser como profissional, eu quero ser o melhor. Não quero encobrir as minhas transgressões, eu quero melhorar, eu quero evoluir. Não vai ter aonde me pegar, eu quero aperfeiçoar, porque eu estou determinado a viver uma vida excelente. Amém? Não faça isso, por favor, é a sua vida. Você viu Tomé? Não cresceu nada, falava errado, pensava errado, não evoluiu, viu tantos milagres e não mudou nada na vida dele. Pior do que ele foi Judas, que ainda com tudo, vendo tudo também, ainda traiu Jesus. Isso significa que é isso. Se não quiser crescer, não cresce. Se não quiser evoluir, não evolui. Se não quiser pegar os bons exemplos, não pega. Andando com Jesus, estando lá ao lado de Jesus, Pedro aprendeu. Falou a língua, fez os mesmos milagres. João, Lucas, e aí vai. Mateus. E por que Judas e Tomé continuaram o mesmo? Não continue mesmo. Não seja o mesmo. Não é inteligente ser o mesmo. Não é inteligente. Porque o futuro dos demais, a história que construiu foi gloriosa. A história de Tomé e a história de Judas não servem nada para nós. Só o exemplo do que não se deve fazer e do que não se deve ser. Amém? E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe.